Caros alunos, vamos trabalhar o nosso conteúdo de Química do terceiro trimestre. Faltam-nos essencialmente 4 grandes assuntos: a solução tampão, o equilíbrio de solubilidade, a titulação e reações relevantes. Vamos começar pela solução tampão. Já temos os pré-requisitos para o estudo de solução tampão, que é justamente o efeito de ião comum já estudado, por exemplo, no equilíbrio ácido-base. Por que razão é que nós vamos estudar a solução tampão? O que seria uma solução tampão? Como é que nós fazemos os cálculos químicos envolvendo a solução tampão? Em primeiro lugar, o que seria uma solução tampão? Isso seria uma solução com alguma capacidade de resistir à variação do seu pH. Estamos a falar, por exemplo, de ácidos e de bases fortes. Mas temos situações em que ácidos e bases fracas podem funcionar como solução tampão. Portanto, imaginem uma solução com uma capacidade de resistir à variação do pH a partir da adição de pequena quantidade de ácido e de base. Já pensaram, por exemplo, no nosso sangue, se o pH é aproximadamente 7,4, não seria bom esse valor alterar numa faixa já de décimo, poderia pôr em causa a nossa saúde. Os fluidos corporais, por exemplo, o ácido, o suco gástrico, por exemplo, o nosso estômago, tem um pH em torno de 1,5. Também existem mecanismos em que é importante a manutenção de um valor fixo de pH ou uma pequena faixa de variação no pH. Por exemplo, para a manutenção da pressão osmótica do nosso organismo, equilíbrio, para bom funcionamento das enzimas. Existem reações químicas, mesmo a nível das indústrias e do laboratório, em que se interessa muito que sejam conduzidas em condições ideais de pH, por aí afora. Por isso, a ideia de estudar, discutir a solução tampão. Mas nós não vamos estudar a solução tampão a partir de ácidos e bases fortes, mas a partir de ácidos e bases fracos. Vamos imaginar, por exemplo, um equilíbrio entre o ácido acético, por exemplo, e o acetato de sódio. O acetato de sódio é um sal e decompõe-se em íon acetato e íon sódio. Vamos agora analisar o caso do ácido acético. O ácido acético reage formando íons de acetato e hidrogênio. Mas é um ácido fraco. Sendo um ácido fraco, significa que ioniza ligeiramente, é levemente ionizado. Significa o quê? Que no equilíbrio químico, as quantidades de íon acetato e de hidrogênio são pequenas comparativamente ao ácido de origem. Mas agora vamos imaginar o que acontece a esse equilíbrio químico quando se adiciona o acetato de sódio. Vamos analisar o seguinte. O ácido acético na água liberta íon acetato e íon H+, como já foi referido. O acetato de sódio, que é um sal,
dissocia-se completamente original desses dois íons, e estamos a ver que o íon acetato existe, portanto, no ácido acético, e é acrescentado outro íon acetato, agora proveniente de um sal. Neste caso, pensando no deslocamento de equilíbrio, já estudado o princípio de Le Chatelier, o que acontece nesse equilíbrio ao ser adicionado íon acetato, desta vez proveniente do sal acetato de sódio? Naturalmente, que ao adicionarmos íon acetato aqui, o equilíbrio químico tende a ser deslocado de direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. O que acha? Nós temos esse equilíbrio, adicionamos a ele íons acetatos provenientes do acetato de sódio. Esse equilíbrio perturbado, a tendência de o íon adicionado ser consumido. Significa que a reação inversa deve-se processar numa velocidade superior à reação direta. Essa reação, a conversão do acetato em ácido acético, seria muito mais rápida inicialmente do que a ionização do ácido acético nos seus íons acetato e hidrogênio. Significa que, se adicionarmos acetato a esse equilíbrio, a quantidade de H+ é diminuída, e quando essa espécie é consumida para minimizar a adição que foi feita. Logo, se essa quantidade diminui, significa que o pH da solução iria diminuir e esse ácido fica ainda menos ionizado. Portanto, a solução ficaria menos ácida do que quando é formada apenas e, portanto, pelos seus íons. Nesse caso, falamos do íon comum, porque esse ácido contém íon acetato e íon H+. Ao adicionar a esse equilíbrio esse sal, o sal vai introduzir na solução um íon que já existia no equilíbrio desse ácido. E esse íon adicionado vai diminuir a ionização desse ácido e, naturalmente, também vai baixar o pH dessa solução. Então, neste caso, temos o íon comum correspondente ao deslocamento de equilíbrio, portanto, devido à adição do íon comum à solução, neste caso, do ácido em equilíbrio com seus íons. Podemos, então, concluir que, quando adiciona-se um íon comum à solução de um ácido, esse se torna menos ionizado. O íon comum acaba por diminuir a ionização do ácido, ou seja, torna o ácido menos dissociado. O ácido em si é fraco, tem poucos íons. Ao adicionar o íon comum ao ácido em equilíbrio com seus íons, agora ainda mais esse ácido vai ficar menos ionizado. A presença, portanto, a questão do íon comum tem importância enorme em vários campos. Até na alteração da solubilidade dos sais, que nós iremos oportunamente estudar. Portanto, o íon comum, nós acabamos por estudar o íon comum justamente porque o funcionamento, a composição e o funcionamento da solução tampão é baseado, sobretudo, na questão do efeito íon comum. No caso, se nós repararmos, já tínhamos referido que na solução tampão o pH praticamente não varia. A solução teria uma boa resistência à variação do seu pH. Mas como funciona então uma solução tampão?
Como é que uma solução consegue resistir à variação do pH com a adição de pequenas quantidades de ácidos ou de base? Neste caso, a solução teria que ter enorme quantidade de ácido para poder reagir com o ácido e com a base adicionada, e também deveria ter uma enorme quantidade de base para reagir com o ácido adicionado. Mais na frente vamos mostrar como é que ocorre essa reação. Mas temos que perceber que uma solução tampão é constituída normalmente por um ácido fraco e sua base conjugada, ou uma base fraca e seu ácido conjugado. Mas lembremos que a base conjugada, no caso de solução tampão formada por ácido e sal, é o anião do sal, o anião proveniente do sal. Portanto, é o mesmo anião libertado por um ácido. Significa que para que uma solução comporte como tampão, por exemplo, um ácido fraco e sua base conjugada proveniente do sal, existem alguns requisitos a serem cumpridos. Em primeiro lugar, o ácido e a base da solução tampão não devem reagir mutuamente entre si, porque iam consumir um ao outro. Portanto, não deveria ocorrer a reação de neutralização. E as concentrações desses ácidos e da base conjugada devem ser relativamente alta para poder fazer face à adição de tanto ácidos ou bases. Por um caso concreto que nós estamos a estudar, o ácido acético e acetato de sódio, o funcionamento, no caso da solução tampão, é baseado na reação de neutralização. Por exemplo, quando nós adicionamos um ácido a uma solução tampão, essa solução terá grande quantidade dessa base, porque ela é proveniente do sal. Se o sal dissocia-se completamente, significa que esse íon vai estar abundantemente na solução. Logo, ao adicionarmos um ácido à solução tampão, ele é consumido por essa espécie, no caso, a base conjugada, nesse caso, o anião proveniente do sal. E, portanto, nessa reação é formado um ácido fraco. E, então, esse hidrogênio introduzido vai impedir que o pH da solução varie. Portanto, a base conjugada do tampão vai consumir o ácido adicionado. Por outro lado, a nossa solução tampão é constituída essencialmente por essa base e esse ácido, conforme podemos ver, portanto, anteriormente, como já se viu. Essa base e, portanto, esse ácido existindo em grande quantidade, ao adicionarmos uma base à solução tampão formada por essas duas espécies aí, a base adicionada, o OH- da base adicionada vai ser consumido pelo ácido da solução tampão. Disso, vamos ter de novo a base conjugada, portanto, do ácido acético e a água, numa reação de neutralização, e acabaria por também proteger a solução tampão da variação do seu pH. Portanto, como é que nós pensamos nos cálculos envolvendo a solução tampão? É bom que se leve em consideração que o equilíbrio químico envolvendo a solução tampão é praticamente o equilíbrio que nós estudamos a outros ácidos. Porque, na verdade, vamos ter ácido. Só que dessa vez,
teremos ácido na solução, mas o anião do ácido formado vai estar em grande quantidade, porque se o ácido fraco produz poucos íons, portanto, o seu anião de hidrogênio, o sal misturado ao ácido, como dissocia-se completamente, praticamente, acabará por adicionar o íon em comum em grande quantidade à solução. Vamos pensar nesse equilíbrio então. O ácido genérico HA na solução aquosa vai se dissociar em H+, aqui no estado, e em A-. Podemos ver essa reação, mas sendo ciente de que aqui o A- é proveniente tanto do ácido como também do sal misturado. Portanto, atenção a esse A-. Nós escrevemos a expressão de constante de equilíbrio para essa reação. Nós sabemos que a constante de equilíbrio é o produto de concentração desses íons sobre a concentração do ácido. Portanto, a concentração desse íon vezes a concentração do anião sobre a concentração do ácido. Isolando o hidrogênio nessa expressão, íon H+, a sua concentração, chegamos ao produto de Ka, concentração do ácido sobre a concentração da base conjugada. Lembremos que o pH de uma solução é definido como inverso simétrico do logaritmo da concentração de H+. Então, podemos aplicar logaritmo a ambos os membros desta equação e com as propriedades do logaritmo, tanto o logaritmo de hidrogênio igual ao logaritmo de Ka. Aqui temos um produto, se aplicarmos o logaritmo desse lado e desse lado, nesse produto sabemos a propriedade do logaritmo, o produto. Então, depois aplicamos o sinal menos, chegamos a essa expressão para calcularmos o pH desta solução tampão. Mas atenção, essa é a concentração portanto, é mesmo logaritmo da concentração de íons H+. O pKa, no caso, o ácido, cada ácido tem a sua constante a uma determinada temperatura. Mesmo que esse ácido esteja misturado com o sal que tem esse anião, constante de equilíbrio do ácido não é alterado. E esse anião que aparece aqui seria o resultado do anião do ácido e o anião do sal. Mas o anião do ácido é infinitamente inferior à sua concentração ao anião do sal. Portanto, esse anião pode ser considerado como se tratasse do anião do próprio sal. E aqui a concentração do ácido. Isso significa que, nos cálculos de pH envolvendo a solução tampão, basta conhecermos a constante de acidez do ácido, a concentração do sal misturado ao ácido e a concentração do ácido. E, portanto, usando essa equação, nós calculamos sem grandes dificuldades o pH de uma solução tampão. Fazemos o pKa mais logaritmo da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Naturalmente que aqui temos uma divisão. Se as duas concentrações forem as mesmas, iremos ter o logaritmo de 1, que é 0. Vamos ter pH igual a Ka. Aliás, muitas vezes interessa-se conduzir uma reação química a um determinado valor de pH, ou melhor, poderemos querer formar uma solução tampão, portanto, com um pH fixo. A ideia é, muitas vezes, escolher um ácido cujo pKa seja praticamente o mesmo que o pH que se pretende. Portanto, normalmente, esta é a estratégia. Portanto, temos aqui a equação para calcular o pH, tratando de uma solução tampão de ácido e seu sal. Mas,
Se a solução tampão fosse de uma base fraca e o seu sal, a equação seria a mesma coisa, que apareceria, em vez de pH, POH, em vez de Ka, KB, em vez do ácido aqui apareceria a base. Então, nós calcularíamos o POH. Depois, a partir da relação entre pH e POH, nós chegamos ao pH. Portanto, isso pode ser demonstrado, basta raciocinarmos aqui nesta equação, em vez de ácido, escrever um equilíbrio de uma base fraca e, portanto, o sal dessa base, chegamos a essa expressão que permite, já com a base, calculamos o POH, depois, agora, o pH, caso for pedido. Portanto, caros alunos, nesse momento, torna-se imprescindível resolvermos alguns exercícios envolvendo o pH de uma solução tampão. Vale a pena lembrar que estamos a estudar uma solução tampão constituída por um ácido fraco e um sal desse ácido, ou uma base fraca e um sal dessa base. As concentrações dos ácidos e das bases na solução tampão devem ser relativamente altas para poderem neutralizar o ácido ou a base introduzida. E o ácido e a base de uma solução tampão não devem reagir entre si, porque senão acabariam por serem consumidos numa reação de neutralização. Caro aluno, vamos resolver o exercício número 1 e você vai resolvendo os outros exercícios. Qualquer dúvida, discuta com o seu colega e ou consulte o seu professor. Calcule o pH de uma solução tampão com 0,5 mol por litro do ácido acético e 0,5 mol por litro de acetato de sódio, dado Ka 1,8 vezes 10 a menos 5 e logaritmo de 1,8026. Neste caso, está a dizer-se claramente que estamos na presença de uma solução tampão e, no caso de um ácido fraco e o sal desse ácido. No ácido fraco tem aqui o AC-, o equilíbrio teria o AC-, e aqui o sal, que ao ser dissociado também dá o AC-. Portanto, temos uma solução tampão. Neste caso, o que fazemos? Temos uma equação, portanto, que relaciona o pH com Ka e as concentrações do ácido e do sal. Temos aqui a concentração do ácido, 0,5 mol. Colocamos aqui esse valor. A concentração do sal, porque NaAC, ao ser dissociado, por cada NaAC, temos um Na e um AC-. Portanto, a concentração do AC- é justamente a concentração desse sal. Então, nós substituímos aqui. Portanto, substituímos os valores, portanto, Ka, aqui o pK, portanto, P de qualquer coisa é menos logaritmo desse qualquer coisa. pH menos logaritmo da concentração de H+. pK menos logaritmo de Ka. Substituindo esses valores, portanto, nós vamos resolver a questão. Para esse exercício, quando se trata de uma base, nós vimos que a equação é a mesma praticamente, que é muito parecida com a equação para a solução tampão ácido-sal, e já para a solução tampão base-sal, a equação é parecida. Aqui aparece o H, PKB, o resto já sabemos. Agora é só levantar os dados. Temos aqui a concentração da base fraca, portanto colocamos aqui o valor, e a concentração do sal, portanto NaCl aqui é o sal. Pronto, calculamos o pOH
Depois fazemos 14 menos esse valor e chegamos a calcular o pH. Portanto, esse exercício está resolvido. Façam o exercício número 2, 3, portanto 4 e 5. Qualquer dúvida, nós estamos aí para discutirmos. E assim, caros alunos, nós damos por terminar a nossa apresentação, a nossa aula sobre solução para